2 Samuel, capítulo 15, versículo 1 ao 6, diz assim: E aconteceu depois disso que Absalão fez aparelhar carros e cavalos e 50 homens que corressem adiante dele. Também Absalão se levantou pela manhã e parava a um lado do caminho da porta. E sucedia que a todo homem que tinha alguma demanda para vir ao rei a juízo, o chamava Absalão a si. Ele dizia: De que cidade és tu? E dizendo ele: De uma das tribos de Israel é teu servo. Então Absalão lhe dizia: Olha, os teus negócios são bons e retos, porém não tens quem te ouça da parte do rei. E dizia mais Absalão: quem me dera ser juiz na terra, para que viesse a mim todo homem que tivesse demanda ou questão, que eu lhe fizesse justiça. Sucedia também que, quando alguém se chegava a ele para se inclinar diante dele, ele estendia a sua mão e pegava-o e o beijava. Dessa maneira fazia Absalão a todo Israel que vinha ao rei para juízo. Assim furtava Absalão o coração dos homens de Israel. Até aqui. Então, Absalão era filho do rei Davi e ele tinha um desejo no coração: usurpar o trono, se tornar ele o rei. Porque o trono estava prometido para o seu irmão, Salomão. E ele queria o trono. E para conseguir esse intento, ele se parava na porta, como a gente viu, e com palavras, um jogo de palavras, com palavras que hoje seriam politicagem, a gente pode dizer, porque os políticos fazem a mesma coisa, vão nos lugares, abraçam, beijam o povo, e para conseguir ganhar a simpatia das pessoas, para que as pessoas apoiassem ele como rei. Então, o objetivo aqui, a gente não vai tratar muito da vida de Absalão, ou como que ele usurpou o trono e depois isso aí progrediu e o fim que isso levou. Tá? Mas o ponto aqui é a gente entender a questão da lisonja, porque o nosso estudo hoje aqui é sobre a lisonja. Então nós vamos focar em alguns outros versículos, outras palavras bíblicas e até versículos de Provérbios, né? Um livro de sabedoria que fala sobre a questão da lisonja e o que a Bíblia tem a dizer sobre lisonja e bajulação, para a gente conseguir ver o ponto de vista bíblico e através da oração a gente discernir isso, porque isso é uma arma espiritual também. Isso mexe com o coração das pessoas e vai para o lado espiritual. Do contrário, a Bíblia não falaria tão amplamente desse assunto como ela fala. Mas vamos lá. Então ele se colocava na porta, no lugar de passagem, de fluxo das pessoas, quando as pessoas iam lá para consultar o rei, e dizia: se eu fosse rei, eu julgaria a teu favor. Tipo, queimando o filme do rei, né, como se fala. E dizendo que, nas entrelinhas, que ele seria um rei melhor e que ele julgaria a favor do povo. Legítimo discurso de muitos políticos, não é? Muito parecido com o discurso de político, né? Que eu serei um político melhor do que o meu antecessor. Mas com esse tipo de palavra ele conseguia conquistar o coração do povo para conseguir seu objetivo. Qual é o objetivo? Poder. Alcançar apoio popular de forma que ele conseguisse alcançar uma posição de poder e se consagrar nessa posição. Tá? A história dele vai mais longe, é uma história bem interessante. Nós não vamos entrar na história de Absalão em si, mas sim nós vamos entrar na questão da lisonja, como isso é usado. Né? Agora nós vamos para o livro de 1 Reis, capítulo 22. 1 Reis é o próximo livro. Se a gente avançar algumas poucas páginas, logo depois de 2 Samuel, é 1 Reis. Então agora,
1 Reis, capítulo 22, 11 a 28. Diz assim: E Zedequias, filho de Kenaná, fez para si uns chifres de ferro e disse: Assim diz o Senhor, com estes ferirás aos sírios, até de todos consumir. E todos os profetas profetizaram assim, dizendo a Ramote de Gileade: sobe a Ramote de Gileade e triunfarás, porque o Senhor a entregará na tua mão, na mão do rei. E o mensageiro que foi chamar a Micaías falou-lhe, dizendo: Vês aqui que as palavras dos profetas a uma voz predizem coisas boas para o rei. Seja, pois, a tua palavra como a palavra de um deles, e fala bem. Porém, Micaías disse: Vive o Senhor, que o que o Senhor me disser, isso falarei. E vindo ele ao rei, o rei lhe disse: Micaías, iremos a Ramote de Gileade, a peleja, ou deixaremos de ir? Uma pergunta. E ele disse: Sobe e serás bem-sucedido, porque o Senhor te entregará na mão do rei. E o rei disse: Até quantas vezes te conjurarei que não me fales senão a verdade em nome do Senhor? Então ele disse: Vi a todo o Israel disperso pelos montes, como ovelhas que não têm pastor. E disse o Senhor: Esses não têm senhor. Torne cada um em paz para sua casa. Então o rei de Israel disse a Josafá: Não te disse eu que nunca profetizará de mim o que é bom, senão só o que é mal? Porque ele foi irônico. Inicialmente, quando o rei perguntou, ele foi irônico e falou como foi pedido. Pediram: tu profetiza bem do rei, assim como todos. E ele falou num tom irônico. E o rei disse: tá, eu quero agora que me fale a verdade. Então o rei sabia que essa não era a verdade. Mas o rei queria ouvir a mentira que é suave ao ouvido. Então ele disse: Ouve, pois, a palavra do Senhor. Vi ao Senhor assentado sobre o seu trono, e todo o exército do céu estava junto a ele, a sua mão direita e a sua mão esquerda. E disse o Senhor: Quem induzirá Acabe para que suba e caia a Ramote de Gileade? E um dizia desta maneira e outro de outra. Então saiu um espírito e se apresentou diante do Senhor e disse: Eu o induzirei. E o Senhor disse: Com que? E ele disse: Eu sairei e serei um espírito de mentira na boca de todos os seus profetas. E ele disse: Tu o induzirás, ainda prevalecerás. Sai e faz assim. Agora, pois, eis que o Senhor pôs espírito de mentira na boca de todos os seus profetas, e o Senhor falou mal contra ti. Então Zedequias, filho de Kenaná, chegou e feriu a Micaías no queixo e disse: Por onde saiu de mim o espírito do Senhor para falar de ti? E disse Micaías: Eis que verás naquele mesmo dia, quando entrares de câmara em câmara para te esconderes. Então disse o rei de Israel: Tomai a Micaías e tornai a levá-lo a Amon, o governador da cidade, e a Joás, filho do rei, e direis: Assim diz o rei: Colocai este homem na casa do cárcere e sustentai-o com pão de angústia e com água de amargura, até que eu venha em paz. E disse Micaías: Se tu voltares em paz, o Senhor não tem falado por mim. Disse mais: Ouvi, pois, a todos. Então Micaías primeiro se falou de um tom irônico. O rei pediu que ele falasse a verdade. Ele falou a verdade, o que ele viu, a visão celestial. E o rei não se agradou e feriu ele fisicamente, feriu ele no queixo, como diz. E depois mandou prender ele e tratar ele com pão de amargura, pão e água de amargura, ou pão de angústia e água de amargura. Mas o ponto é mal e mal com o que comer e o que tomar, né? Maltratado na prisão, até que ele voltasse. E ele diz ainda na frente de todos: Se tu voltar, Deus não falou através de mim. Então por aí a gente vê que o espírito de mentira também ele procura agradar aquilo que o coração quer ouvir. Muitas vezes não é o que o coração precisa ouvir,
e sim o que o coração quer ouvir, o que é suave aos ouvidos do coração, e não o que é necessário ao coração ouvir, a pessoa ouvir, que muitas vezes é duro. Se nós pegarmos as palavras de Jesus, são palavras duras muitas vezes, mas é necessário que seja dito para o arrependimento, para a tristeza que produz vida, como diz a palavra. Há tristeza e tristeza, mas há um tipo de tristeza que produz vida. E muitas vezes a palavra que o Senhor traz não é uma palavra que seja agradável, mas ela pode produzir tristeza, mas uma tristeza que produz vida. Então, foi assim que sucedeu, foi isso que aconteceu nesse momento, e por aí a gente pode ver como esse espírito de engano opera. Tem um padrão. E isso aqui a gente vê uma lisonja de uma forma indireta. A Bíblia não está usando literalmente a palavra lisonja aqui, mas ela ilustra situações de como isso acontece. E a gente vê como isso sempre ligado a uma situação de poder. Poder, sucesso, conquista, sempre em situações assim. E para conquistar o respeito, né, de alguém que está no poder, ou para alcançar essa posição de poder, mas sempre ligado a um jogo de disputa de poder. E a gente vamos seguir um pouco mais adiante e ver outros textos bíblicos que falam sobre essa questão, né? E alguns textos de Provérbios bastante interessantes também, tá? O próximo texto vai ser em Daniel 11. Então, em Daniel 11, versículo 21 diz assim, está falando do anticristo. Depois se levantará em seu lugar um homem vil, ao qual não tinham dado a dignidade real, mas ele virá caladamente e tomará o reino com engano. Não era isso que Absalão estava tentando fazer? Tomar o reino com engano? Absalão estava tentando fazer isso com o trono que pertencia ao seu pai, Davi. Através do engano, de palavras suaves, não é? E o versículo 34 agora diz assim: e caindo eles, serão ajudados com pequeno socorro, mas muitos se ajuntarão a eles com lisonjas. É um contexto de mentira, engano, aqui literalmente se fala da questão da lisonja. E também como o anticristo vai usar desse artifício para alcançar, assim como Absalão fez, o anticristo deve usar desse artifício para chegar ao poder também. Assim como Absalão, aquela cena deve se repetir. Então vamos adiante, em Provérbios 26, versículo 28, diz assim: a língua falsa odeia aos que ela fere, e a boca lisonjeira provoca a ruína. É um versículo só que diz tudo. A boca lisonjeira provoca a ruína. Isso está em Provérbios 26, versículo 28. Capítulo 26, 28. Então, Provérbios 29 agora, capítulo 29, versículo 5, diz assim: o homem que lisonjeia o seu próximo arma uma rede aos seus passos. Vou ler de novo. Provérbios 29, 5. O homem que lisonjeia o seu próximo arma uma rede aos seus passos. E por aí a gente vê como literalmente em Provérbios, nesse livro de sabedoria, é dito explicitamente da questão da lisonja, como ela visa, né, provocar o engano ao próximo, muitas vezes. E, irmãs, eu procurando, nenhum lugar na palavra é encontrado lisonja num tom positivo. A lisonja é sempre tratada numa conotação de engano. Não é? E a gente tem que olhar para a postura, como é que os apóstolos, então, se a gente vê isso no Antigo Testamento, no Novo Testamento também tem vários textos que eu nem entrei hoje ainda, não vamos entrar hoje, mas para o próximo estudo pode ficar, mas
além das palavras, do que a Bíblia textualmente coloca sobre lisonja, a gente pode olhar para os exemplos de atitudes. Como é que os apóstolos se comportavam? Como é que eles interagiam entre si? Como é que o nosso próprio Senhor Cristo, como é que ele agia? A gente vê palavras de lisonja na boca de João Batista? A gente vê palavras de lisonja na boca do Senhor? A gente vê palavras de lisonja na boca dos apóstolos? Então, sobre a questão da lisonja, a gente não vê naqueles que a gente deve se espelhar atitudes de lisonja. Mas voltando para o Antigo Testamento, vamos olhar no capítulo 7, Provérbios 7, 21 e 22. Diz assim, Provérbios 7, 21 e 22. Assim, o seduziu com palavras muito suaves e o persuadiu com as lisonjas dos seus lábios. E ele logo a segue como o boi que vai para o matadouro e como vai o insensato para o castigo das prisões. Então, tanto em exemplos que a gente vê no Antigo Testamento, em atitudes no Novo Testamento, que nós podemos entrar isso aí no próximo estudo, olhar para como o Senhor se portava, o que ele falou sobre isso, ou textualmente, a gente vê tanto textualmente falando sobre lisonja, sempre num contexto de engano, de mentira, de enredar as pessoas, de conduzir para um espírito de engano, né? Então a gente só vê nesse sentido, ou indiretamente com exemplos, como no caso de Absalão, quando não fala textualmente lisonja, mas a gente vê uma atitude de lisonja em Absalão, como a gente leu. Então a gente vê que isso é algo que fala do reino espiritual. A lisonja fala do reino espiritual. E a gente vê a lisonja ligada ao engano. Agora, para discernir, quando a gente usa uma palavra para que alguém está quebrado, está quebrantado, e a gente quer animar a pessoa, que a gente seja sábio nas palavras, porque, como a gente conversou outro dia, não é a gente sendo uma pessoa, vamos dizer, mal-humorada, ou aquele santarrão que se acha acima dos outros, pisoteia todos. Não é essa a vontade do Senhor. A gente não vê essa atitude em Jesus pisoteando os outros. Então, quando a gente for lidar com alguém que a gente tem que dar uma palavra de consolo, de ânimo, sejam palavras animadoras, né? Porque senão a gente pode cair naquele outro risco, que é a gente se colocar numa posição de santarrão, mal educado, e aí dizer, não, as pessoas, eu faço isso porque eu não lisonjeio. Então eu faço isso e as pessoas não se agradam de mim, porque a própria palavra diz que aquele... me fugiu agora as palavras exatas, mas assim, ai daquele, como Jesus coloca, ai daqueles quando todos falarem bem dele. Me fugiu agora qual é o versículo, não é o ponto agora, mas que a gente não caia nem num extremo nem no outro. E que quando a gente usar palavras para animar alguém ou palavras de consolo, sejam genuínas e verdadeiras. Como a própria palavra diz, para a gente amar não de forma fingida, mas de forma sincera. E muitas vezes o amor também é falar a verdade, que muitas vezes não agrada o ouvido. Porque se Jesus disse para os fariseus, que são filhos do diabo, diz isso em João 8, vocês são filhos do diabo. Mas não, a palavra não diz que Deus é amor e que Jesus é amor, o amor em pessoa? Como é que o amor vai dizer isso, tu é filho do diabo? Se ele diz isso, ele continua amando, porque diz Deus amou o mundo de tal maneira que mandou seu filho unigênito. Então, se Deus é amor, como é que ele fala isso e diz, vocês são filhos do diabo? Não é para justamente a palavra diz que conhecereis a verdade vos libertará? Não é justamente para que a verdade venha à tona, que é uma verdade, são as atitudes de filhos do diabo eles tinham. Não é justamente para falar do invisível espiritual e trazer à tona a luz, colocar luz à situação, porque quem gosta de trevas é o inimigo. Não é justamente para trazer a verdade, que isso era uma verdade.
e aí libertar eles através dessas palavras para conduzir eles ao arrependimento. Isso não é amor? Tanto é amor que, se ele não tivesse dito, ele não teria ido para a cruz. Conquistou também a antipatia das pessoas, ou de algumas pessoas, no final das contas de muitas pessoas, por falar a verdade. Não foi isso que aconteceu no caso ali de Micaías? Quando ele profetizou contra o rei, ele não conquistou a antipatia do rei por falar a verdade? E quando ele falou de uma forma irônica aquilo que o rei queria ouvir, não, mas eu quero ouvir a verdade. Então a gente vê que Deus é amor, mas Deus é a verdade também. Porque Jesus diz, o próprio Senhor Jesus é a verdade. Então, que a gente possa buscar em oração para ter essa sabedoria de saber usar as palavras. Nossos lábios não serem lisonjeiros, mas ao mesmo tempo estarem prontos para ajudar, estarem prontos para consolar quando necessário, mas ao mesmo tempo não sejam palavras para simplesmente conquistar correligionários ou apoio popular, mas sim palavras realmente para animar e não para ter o retorno, para ter palavras assim com segundas intenções. E às vezes essas palavras são escondidas ao nosso próprio coração, porque nós queremos coisas, nosso coração quer, sem que nós conscientemente nos damos conta, ou nos damos conta mais ou menos conscientemente. Então, que a gente possa meditar, o que a gente pode fazer é ler o texto, entender o que a palavra diz, e no mais agora cabe a nós, individualmente, dobrar o joelho e clamar a Deus que nos dê discernimento nisso aí. Porque da palavra nós não conseguimos fugir, a palavra diz isso. Se alguém achar textos que falam, dê uma boa conotação desse tipo de atitude, por favor traga, porque eu desconheço e eu pode estar me faltando algum para contrabalançar isso e ilustrar melhor. Mas eu achei muitos textos que falam da lisonja como operação da mentira. E eu não consigo ver um padrão de atitude. Tudo se encaixa, é uma coisa bastante recorrente na palavra.